Eu quero começar essa aula com uma afirmação que provavelmente vai soar estranha. Talvez o motivo de você estar travado na ginástica não seja a falta de força. E talvez também não seja a falta de técnica. Porque se o problema fosse a força, muita gente que já faz strict pull-up já estaria fazendo keeping pull-up, por exemplo. E se o problema fosse técnica, bastaria você assistir alguns tutoriais no YouTube ou participar de algumas clínicas técnicas. Mas você provavelmente já fez isso. Já viu tutorial, já fez aula técnica, já tentou educativos, já treinou o movimento, mas mesmo assim continua travado. Então a pergunta é, o que está faltando? E foi tentando responder essa pergunta que eu desenvolvi a teoria que eu vou mostrar para você hoje. Um dos maiores erros que você pode estar cometendo é tentar desbloquear um movimento antes de construir a possibilidade desse movimento. Porque a maioria quer desenvolver a técnica, mas quase ninguém te ensina a ter condições para desenvolver ela. E condição não é força. Condição é a permissão física para a força e a técnica coexistirem. Você precisa de 3 elementos para desbloquear qualquer movimento na ginástica: condição, força relativa e padrão técnico. Chamamos isso por aqui de método CFP. Você provavelmente já escutou que precisa de força e técnica para desenvolver o movimento que você quer. Mas se te faltar essa condição, você não vai ter permissão física para usar a força que você já tem, e muito menos a técnica vai ser bem executada. Por exemplo, você até já pode conseguir fazer 10 strict pull-ups, mas se não tiver mobilidade, postura e ativação que o movimento pede, o keeping pull-up simplesmente não acontece. Ou seja, o seu corpo não executa aquilo que ele ainda não tem permissão física para fazer. E é tentando driblar isso que o seu corpo comete o segundo maior erro da ginástica. Ele começa a compensar o que falta usando o que ele tiver à disposição, mesmo que isso custe um movimento ineficiente ou até uma lesão. É por isso que a gente vê pessoas dobrando o joelho, perdendo o balanço, perdendo o time, gastando muita energia e mesmo assim travadas na ginástica. Porque o corpo está tentando resolver um problema que é estrutural através de compensações. Na maioria dos casos, o atleta não está treinando errado, e sim no momento errado, porque ele está tentando treinar para algo que ele ainda não tem permissão física para fazer. Então, se a falta de condição é o problema, o que é essa falta de condição e como conquistar a condição? A condição é formada por 3 pilares: mobilidade, postura e ativação. Cada um desses pilares tem pré-requisitos que você precisa cumprir. Por exemplo, para qualquer movimento de balanço na barra fixa em que a gente vai utilizar arco e hollow, vamos precisar de mobilidade de ombro e de quadril. E a gente consegue testar isso agora. Olha só, vou mostrar para vocês um teste simples que vocês podem fazer aí onde vocês estão agora. Pega um bastão, pode ser um cabo de vassoura, pode ser um bastão assim de PVC. Para cada uma dessas mobilidades que eu vou mostrar para vocês, exige um limiar, tá? E tem um número específico. Então, com o bastão, o que vocês vão fazer? Braço acima da cabeça, sem dobrar o cotovelo, e vai passar lá atrás. E eu quero que essa distância entre uma mão e outra seja no máximo 90 centímetros. Se você for capaz de fazer essa passagem sem dobrar o cotovelo, sem sair da posição, sem colocar para a ponta do pé, só passando aqui normalmente, você já tem uma mobilidade boa de ombros para fazer um arco, por exemplo, tá? Se você não tem essa mobilidade ainda, a gente precisa desenvolver. Como que você mede? Passou lá atrás, meça a distância de uma mão para a outra. Não tem necessidade de voltar. Eu quero que você seja capaz de passar somente. Por que a gente está falando sobre o arco? O arco é a fase de qualquer balanço em que a gente mais precisa de amplitude, porque a gente está com o corpo todo aberto. E a maioria das pessoas tende a achar que quem vai abrir muito é a lombar, né? A gente vai precisar fazer esse movimento pela lombar. E não é, na verdade. Quem vai se deslocar à frente e atrás é o peito. Por isso que a gente tem que ser capaz de girar esse ombro para que o peito fique à frente. Se a gente está fazendo esse balanço com o quadril muito à frente, a gente está usando compensações. Como não tem mobilidade aqui nessa região torácica, ele está compensando pela próxima articulação que tem mais mobilidade. Por isso que o seu lombar sofre muito nos movimentos ginásticos, no crossfit no geral, porque sempre está compensando pelo centro. Então, quando a gente tem essa mobilidade aqui suficiente, a gente para de compensar aqui, começa a deslocar essa massa para frente e para trás e a gente consegue ter balanços muito bons. Só que, apesar da gente precisar de muita mobilidade aqui, o quadril também precisa abrir. Não mais do que o peito, mas o suficiente para a gente não precisar dobrar o joelho. Muita gente não tem essa mobilidade da cadeia anterior do quadril e acaba compensando por dobrar o joelho, porque a próxima articulação também, o corpo sempre vai compensar com o que ele já tem de ferramentas. Já que ele não tem esse repertório aqui, ele vai compensar pelo joelho. Qual que é o problema? Quando a gente faz balanços dobrando o joelho, a gente dissipa energia. A energia que deveria ser lançada para cima, né, para ter essa propulsão, para a gente puxar, para a gente entrar um bar muscle up, por exemplo, ou para a gente chutar, a gente está jogando fora. A gente está dissipando essa energia. Toda vez que a gente tem quinas na ginástica, assim, ó, sem ser assim, a gente está dissipando
Então, se a gente não consegue abrir bem o quadril, a gente vai acabar fazendo isso, chutando e jogando essa energia fora. Para mostrar que você consegue abrir esse quadril sem depender de compensações do joelho, esse teste aqui é muito bom. Ó. A gente pega uma parede, coloca o joelho encostado na parede e o pé para cima, pisa no chão, e a ideia é que você, primeiro, pode ser que você consiga colocar só a mão aqui, pode ser que você consiga colocar as duas mãos aqui, ou pode ser que você consiga tocar lá na parede. A ideia, o limiar, é que você toque a cabeça na parede e, obviamente, testar isso do outro lado também, as duas pernas, que pode ser que tenha um quadril, um lado um pouco mais de mobilidade do que o outro. Então, as duas pernas, você precisa conseguir tocar a cabeça na parede. Isso mostra que você consegue abrir o quadril sem depender de dobrar o joelho. Uma outra mobilidade muito importante no quadril também é a possibilidade, a capacidade de trazer essas mãos no chão com o joelho reto. Pensa no Toshu Bar, por exemplo. A gente está pendurado na barra e esse pé tem que alcançar a barra. Se a gente não tem a capacidade pela posterior de elevar essa perna, a gente precisa dobrar para chegar e depois chutar, a gente não vai ter o que a gente chama de padrão técnico, que é um dos elementos para desenvolver qualquer movimento ginástico. Lembra o CFP? Então, se a gente não tem essa possibilidade aqui, a gente só tem essa opção. Isso vai ser muito ruim para movimentos lá na frente também, por exemplo, como um Barman Swap. Então, desenvolver uma única forma de fazer um Toshu Bar, que é essa aqui, ó, que é uma variação, chutando, levando o joelho chutando, vai te travar lá na frente no Barman Swap, no Ringman Swap e outros movimentos ginásticos. Então, é muito importante que a gente aprenda o padrão técnico com a perna esticada para a gente desenvolver esse repertório, desenvolver essa ferramenta, ou seja, essa mobilidade da cadeia posterior, para que a gente consiga destravar a ginástica nos movimentos mais simples, como o Toshu Bar, e nos movimentos mais complexos lá na frente. Então, testa aí rapidamente, se você consegue 90 centímetros de distância aqui de uma mão e a outra para fazer a passagem de bastão, se você consegue com os joelhos tocando na parede, encostar a cabeça lá, e se você consegue tocar as duas mãos no chão com o joelho completamente reto. Isso já mostra que você tem o inicial de mobilidade para desenvolver sua ginástica. Segundo pilar, a postura. Eu tenho certeza que você já treina arco e rolo no chão. É aquilo que a gente chama de canoinha. Mas se eu te falar que eles sozinhos não são suficientes para transferir para a barra fixa, eles são apenas o começo mais inicial da postura. A postura ginástica que realmente vai ser transferida para o pull-up, para o Toshu Bar, por exemplo, é a postura que a gente chama de arco-rolo, onde a gente divide o corpo em duas partes. Do quadril para cima, a gente tem o que a gente chama de peito fechado, um rolo. E do quadril para baixo, nós temos o que a gente chama de quadril aberto, que é um arco. Se você não aprende esse formato, você provavelmente está dobrando o joelho no arco, empurrando a barra no rolo, desconectando o seu corpo, perdendo o movimento. Isso serve para tudo. Um pull-up, um Toshu Bar, um butterfly e até o Barman Swap. Postura, então, é o que liga a mobilidade com a ativação. Se você não adotar a postura certa, os movimentos feitos em strict vão sair sem padrão. Se isso acontecer, você pode colocar a técnica que você quiser, ser forte o quanto for, que você vai se travar. Tem uma outra coisa muito importante sobre esse pilar da postura. Muitos até conseguem fazer uma posição de rolo, de arco, ou até esse arco e rolo que eu estou falando para vocês, mas poucos conseguem de verdade sustentar essa posição. Aí que está a verdadeira diferença entre saber fazer uma pose e sustentar uma postura. Chegar na pose, muitos chegam, mas ter postura é sustentar, é manter essa pose durante todas as reps. E é isso que garante que o seu corpo pare de compensar e comece a adquirir essas ferramentas. Então chegamos no último pilar, a ativação. Eu já te falei que a postura é o que garante que os movimentos feitos em strict sejam num padrão ginástico. Então aqui é onde nós vamos ativar essa postura. Existem 10 movimentos fundamentais da ginástica onde a gente vai ativar essa postura. E cada um deles tem uma quantidade mínima de reps que a gente precisa alcançar. Para o Keeping Pull-Up e o Toshu Bar, por exemplo, a gente precisa de apenas 4 dessas 10. Strict Pull-Up, Espaldar, L-Sit e Glúteo. E cada um desses 4 precisam ser feitos usando essa postura ginástica que eu já te mostrei. Se você for homem, no Strict Pull-Up você precisa conseguir 10 repetições. Se você for mulher, você precisa conseguir fazer 7 repetições. No espaldar, por exemplo, se você for homem, você precisa de 10 repetições também. Mulher, 7 repetições. No glúteo, tanto homens quanto mulheres precisam de 25 repetições. E no L-Sit, precisamos alcançar o limiar de 30 segundos na postura em hold. Esses movimentos não são educativos, são testes. Conseguir esses pré-requisitos te mostra que você já tem condição para desenvolver os movimentos ginásticos. Outros movimentos mais complexos, como o Barman Swap ou o Handstand Walk, por exemplo, vão exigir esses outros 6 movimentos desses 10 movimentos fundamentais. Percebe que existe todo um trabalho que você não conhecia e está te travando na ginástica? É como um iceberg, onde todo mundo está focado apenas na ponta, mas o problema quase sempre está escondido embaixo. Uma vez adquirido essa condição, tudo fica mais simples e natural de ser desenvolvido. No caso do Keeping Pull-Up e do Toshu Bar, por exemplo, basta adicionar balanço e todas essas ferramentas que a condição já te deu. E aí, magicamente, o movimento é desbloqueado.
E o melhor, não apenas desbloquear um perfeito, mas vários no padrão, num odd, num campeonato, quando você quiser. E a boa notícia é que isso significa que a solução está muito mais fácil e mais perto do que você imagina. Porque se o problema fosse talento, genética, idade, realmente o problema não teria solução. Mas condição se desenvolve. Qualquer pessoa pode desenvolver. E quando você desenvolve essa condição, o movimento aparece. Mas eu preciso ser honesto com você. Em 20 minutos aqui, eu até consigo te explicar o porquê que você está se travando até hoje. Mas eu não consigo fazer um diagnóstico completo. Não consigo descobrir exatamente qual nível de condição você tem hoje. E nem o que está faltando ter. Muito menos dá tempo de te mostrar como unir tudo isso com a técnica também. Foi exatamente por isso que eu criei o curso Pull-Up Toshubá, a base de ginástica, onde o objetivo não é te ensinar esse ou aquele movimento. O objetivo é construir a condição necessária para que qualquer movimento aconteça. Nesse curso, você vai ter acesso à nossa clínica online, onde eu te explico cada um desses pré-requisitos e como construí-los da forma correta, no padrão. Além de te mostrar a técnica exata do pull-up do Toshubá e como você vai conseguir desbloqueá-lo sem precisar de milhões de educativos ou adaptações. Você vai ter também um módulo diagnóstico com testes completos para você descobrir o que já tem de mobilidade, postura e ativação. E acesso à nossa programação de 12 semanas de treinos para desenvolver tudo isso. Você não precisa adivinhar o que treinar, eu já organizei tudo para você. Semana por semana, passo a passo e na ordem correta. Com vídeo aula de tudo que você vai treinar. Nosso grupo exclusivo, porque você não vai fazer nada disso sozinho. Você vai ter o meu acompanhamento para você tirar suas dúvidas, analisar os seus vídeos, corrigir os seus movimentos e ter o meu direcionamento. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você não está comprando um curso apenas de pull-up e Toshubá, porque os pré-requisitos que você desenvolve aqui são exatamente os mesmos que depois vão aparecer no bar muscle up, no handstand walk, no ring muscle up, no chest to bar, no butterfly pull-up. Ou seja, você não está somente construindo alguns movimentos. Você está construindo a base de toda a ginástica. E ainda como bônus, eu vou liberar a programação completa de Butterfly Pull-Up. Então você vai sair sabendo fazer Keeping Pull-Up e Toshubá em alto volume no padrão, com o seu Butterfly desbloqueado e pronto para desenvolver qualquer movimento. Hoje eu vendo tudo isso por mais de R$150 mensais nas minhas consultorias. Mas hoje você vai investir apenas R$87 à vista ou 12 parcelas de R$9. Você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, como você preferir. Você vai ter acesso vitalício para poder fazer no seu ritmo e poder assistir quantas vezes você quiser. E ainda vai ter uma garantia de 7 dias. Se você entrar, assistir todo o conteúdo e entender que não é para você, basta pedir o reembolso e você vai receber 100% do valor de volta, sem risco nenhum. Se você continuar treinando sem diagnóstico, provavelmente vai continuar repetindo os mesmos erros. Mas se você finalmente descobrir exatamente o que está faltando para o seu corpo ter permissão física para executar esses movimentos, a evolução deixa de ser uma tentativa e passa a ser um processo. Para você fazer essa trajetória comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Ou é só me mandar um direct no Instagram que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Te espero dentro do curso.